Olá a todos, espero que estejam todos bem e muito obrigado pela vossa companhia. Há uma forma muito simples de perceber se uma organização está de facto empenhada em resolver uma crise ou se está apenas a gerir a aparência de que está empenhada. Basta comparar o que prometeu fazer com o que realmente decide fazer meses depois, quando ninguém está a exigir contas com a mesma força. E é exatamente essa comparação que vos vou fazer hoje com o texto oficial que saiu da 69ª Cimeira da CEDEAO, realizada em Freetown, na Serra Leoa. Tenho aqui os pontos 36 a 40 de resolução final desta cimeira, a parte dedicada especificamente à Guiné-Bissau. E antes de vos apresentar o que lá está escrito, quero que se lembrem de uma coisa. Em dezembro do ano passado, na Cimeira de Abuja, a CEDEAO tinha sido muito clara. Tinha exigido a libertação imediata de todos os políticos detidos, tinha exigido uma transição civil inclusiva e tinha avisado, sem rodeios, que aplicaria sanções específicas a quem não cumprisse. Guardem essa memória, porque vamos precisar dela. Vamos então ao que a conferência decidiu agora em Freetown e passo a citar o ponto 36. A conferência tomou nota dos esforços em curso na Guiné-Bissau para concluir a transição política no país através da realização de um referendo constitucional previsto para 30 de agosto de 2026 e da realização de eleições gerais agendadas para 6 de dezembro de 2026. Exortou as autoridades a assegurarem a transparência e a inclusão nesses processos cruciais. Reparem já na primeira palavra que devia soar um alarme. Tomou nota, não rejeitou, não questionou a legitimidade de um referendo organizado por um Conselho Nacional de Transição que, como já vos mostrei no outro vídeo, foi criado pelos próprios golpistas e que, ou seja, alterou a Constituição às escondidas dos cidadãos. A CEDEAO limitou-se a tomar nota, como quem registra uma informação e não como quem julga uma legalidade. O ponto 37 continua no mesmo registro. Passo de novo a citar. A conferência exortou todas as partes interessadas a demonstrarem flexibilidade e a criarem as condições necessárias para um diálogo construtivo e inclusivo. E chegamos ao ponto 38, que para mim é o mais grave de toda a resolução. E de novo passo a citar. A conferência exortou igualmente as autoridades de transição a assegurarem o estrito respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pelas garantias judiciais de todos os cidadãos da Guiné-Bissau. Instou ainda as autoridades a procederem à libertação incondicional de todas as figuras políticas que permanecem detidas, incluindo o líder do PAIGC na oposição, como gesto de boa vontade destinado a criar um ambiente mais favorável ao diálogo inclusivo, a reforçar a confiança da oposição e a consolidar a credibilidade do processo de transição. Parem nesta frase comigo, porque a escolha das palavras aqui não é acidental, é reveladora. A libertação de Domingos Simões Pereira, detido de forma que múltiplas organizações já classificaram como ilegal, é agora descrita como um gesto de boa vontade. Não como uma obrigação legal, não como uma exigência com prazo, não como uma condição para evitar sanções. Um gesto de boa vontade, como se fosse um favor que as autoridades de facto pudessem, se quisessem, conceder e não um direito fundamental que já lhes foi retirado ilegalmente por decisão de um tribunal sem competência para isso, como já analisamos em vários vídeos anteriores. Já agora, se esta análise vos ajuda a perceber a diferença entre o que a CEDEAO promete e o que realmente entrega, deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sino de notificações. Também não esqueçam de partilhar
este vídeo com quem precisa de perceber assuntos da Guiné-Bissau. O ponto 39 incumbe a comissão da CEDEAO de continuar envolvida com as autoridades de transição, os atores políticos, a sociedade civil e todas as partes interessadas para assegurar uma transição credível. Insta a Comissão a prestar garantias morais e de segurança a todas as partes, nomeadamente através da missão de apoio à estabilização da CEDEAO. Ora, já vos mostrei noutro documento que analisamos neste mesmo canal que essa mesma força de estabilização da CEDEAO, presente, claro, na Guiné-Bissau, não oferece, segundo as próprias coligações políticas guineenses, qualquer proteção real aos líderes da oposição, em flagrante contradição com o que tinha sido decidido em Abuja em dezembro de 2025. Repetir agora a mesma promessa de garantias morais e de segurança sem qualquer mecanismo novo de fiscalização é continuar a prometer algo que já se provou na prática ser papel. Ok? Simplesmente decidiram uma coisa, na realidade fizeram outra coisa. E chegamos ao ponto 40, o mais curto de todos, mas também o mais carregado de significado depois de tudo o que já analisamos neste canal. E passo a citar de novo, na íntegra, esse ponto. A conferência nomeia o Senegal como facilitador para a Guiné-Bissau com o mandato de apoiar os esforços de diálogo conducentes a uma transição inclusiva e harmoniosa para a ordem constitucional. Tudo bem bonitinho. Ora, isto foi decidido dias depois de mais de 50 organizações da sociedade civil guineense terem publicado um comunicado a questionar, com nome próprio, a neutralidade do presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, citando a sua proximidade política e pessoal, pública e notória, com Umaru Sissoko Embalo. E foi decidido na mesma cimeira em que o próprio presidente Faye assumiu a presidência rotativa de toda a organização e em que o general Biram Diop, que é amigo de Diomaye Faye, foi ministro das Forças Armadas do Senegal e antigo enviado especial do próprio Faye neste mesmo dossiê da Guiné-Bissau, foi confirmado como presidente da Comissão Executiva da CEDEAO. Ou seja, perante um aviso público explícito sobre imparcialidade, falta de imparcialidade, a resposta da CEDEAO foi continuar exatamente a mesma escolha, sem qualquer alteração, sem qualquer mecanismo adicional de supervisão e sem sequer mencionar as preocupações levantadas pela sociedade civil guineense no contexto, ou seja, no texto da própria resolução. Ou seja, a CEDEAO ignorou por completo os pedidos das organizações da sociedade civil. E há uma reação que já começou a chegar de Bissau e que resume talvez melhor do que qualquer análise que eu possa fazer o seguimento, o sentimento sobre este resultado. Fernando Dias da Costa, o presidente, ou seja, o candidato cuja vitória nas eleições de novembro de 2025 foi interrompida pelo golpe militar, reagiu publicamente a este comunicado com uma frase muito direta. A CEDEAO nem consegue manter os pontos do anterior comunicado e apelou à intervenção de outras organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas, a União Europeia e a própria CPLP, alegando que o silêncio destas organizações já prejudicou gravemente a Guiné-Bissau. Esta frase de Fernando Dias da Costa é, para mim, o resumo perfeito de toda a análise de hoje. Entre a cimeira de Abuja, em dezembro, que ameaçava sanções e falava em libertação imediata como obrigação legal, e a cimeira de Freetown, em julho, que toma nota, exorta, insta e fala em gesto de boa vontade, há um recuo evidente, mensurável e documentado, palavra por palavra, nos próprios textos oficiais da organização.
E é este recuo que explica, de forma perfeitamente racional, a desconfiança que hoje existe entre os guineenses em relação à CEDEAO e, de forma ainda mais aguda, em relação ao papel do Senegal e do seu presidente nesta crise. Não estamos a falar de uma desconfiança abstrata ou de um preconceito sem fundamento. Estamos a falar de uma desconfiança construída, cimeira após cimeira, com base em factos verificáveis. Um mediador cuja proximidade com o antigo presidente guinense é publicamente reconhecida, um processo de libertação anterior, também mediado pelo Senegal, que se revelou reversível 5 meses depois, e agora uma resolução que troca linguagem de exigência por linguagem de exortação, exatamente no momento em que o mesmo país que gera esta desconfiança passa a controlar a presidência política e a presidência executiva de toda a organização regional. Para o povo guinense que segue este canal, a pergunta que fica não é apenas se Domingos Simões Pereira vai ser libertado, é se a CEDEAO, tal como está estruturada, ainda é capaz de ser o árbitro independente que a região precisa que ela seja, ou se transformou na prática num instrumento ao serviço dos interesses de quem a preside no momento. Vamos continuar a acompanhar de perto os desdobramentos desta resolução e a trazer-vos com rigor cada novo documento e cada nova reação que seguir de Bissau, de Dakar ou da própria CEDEAO. Até ao próximo.